Olá, boa noite a todos, buonasera, buongiorno, para todos que nos assistem aqui no Brasil, na América do Sul, na Itália, buongiorno, buonasera, italiani. Essa é mais uma transmissão do Comites, do Paraná e Santa Catarina, Comitato degli Italiani all'Estero, um órgão que representa a comunidade italiana, junto ao consulado italiano, do Paraná e Santa Catarina. Por isso, o nosso time sempre tem participações dos dois estados. E hoje, nós estamos lá na 7ª edição. O assunto é um assunto muito interessante, muito bacana, que tem nos ajudado muito, né, nesses tempos de isolamento, de pandemia, né, que é a arte visual. Você já vem aqui atrás de mim alguns quadros, né, alguma representação da arte que é tão importante na nossa vida. E também temos um expoente aqui das artes cênicas, nosso grande amigo Mauro Zanata, que também vai nos dar um pouco da sua experiência ítalo-brasileira, que já andou pela Itália e conhece razoavelmente bem, né, a Itália, inclusive tem parentes por lá. Mas, antes de mais nada, agradeço aos nossos amigos que nos acompanham, em todo o mundo, porque uma transmissão desse tipo, ela tem o poder de alcançar pessoas em todas as partes do mundo. É uma novidade dos tempos de isolamento, que, como dissemos agora há pouco na nossa conversa prévia, não fosse isso, talvez a gente não estivesse usando todos esses mecanismos, né, essa tecnologia. Então, vamos fazer bom uso, vamos ter uma conversa legal, bacana, animada. Eu diria assim, também é importante que a gente transmita uma ideia de otimismo, nada de pessimismo, porque já problema já temos o suficiente. Então, a nossa ideia é realmente levar uma mensagem de otimismo. E falando em otimismo, olha que sorriso bonito que vem lá de Santa Catarina. Muito prazer, eu não a conhecia, mas foi muito bem indicada para nos falar sobre a arte de Santa Catarina. Suzana Bianchini, boa noite, seja muito bem-vinda. Oi, boa noite, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E eu sou artista visual e também dirijo atualmente o Museu de Arte de Santa Catarina. A minha origem italiana também, né, Bianchini, do distrito de Trento, que veio... Eu vi que tu nasceste em Brusque, tu é de Brusque, né? Eu sou de Brusque, minha família... o meu tataravô foi parar em Brusque, é uma família muito grande, cada um teve 10 filhos, então a minha família é bem grande mesmo, e com esses costumes, se encontrar, cada vez se encontra, é aquela festa, então acho que é bem essa questão italiana, né? Mas voltando à arte, acho que a arte ela está preenchendo esse momento, está ajudando, né, a entreter as pessoas em casa esse momento. Acho que é muito importante. A gente tem tentado contribuir a partir do Museu de Arte, né, com ações educativas e tentando levar o máximo para as pessoas. E é isso, eu estou aqui para conversar, contribuir, trocar ideias com vocês. Mais uma vez, agradeço o convite. Muito bem, obrigado, bem-vinda, Suzana. Pela ordem, Luciana, o importante também é, para quem nos acompanha, já sabe do motivo até dessas transmissões, é que nós somos um grupo de conselheiros do Comites, onde em cada transmissão tem, no caso, a minha pessoa, que é o presidente, que conduz o encontro, e um membro do Comites. E o encontro ele visa trazer para o debate, né, para essa Informa Comites, aquilo que é mais, digamos, do dia a dia, né, do trabalho, da carreira, do conselheiro do Comites de turno, que está participando na transmissão. E hoje, por acaso, Luciana Casagrande Pereira, também nossa colega do Comites, é ligada, né, à arte. Diga-nos lá, o que fazes, da onde vens?
Buongiorno, buonasera, né? Como estamos para o mundo todo, como diz nosso presidente. Não sabemos se é dia ou noite onde estão nos assistindo. É um prazer estar aqui agora, sem dizer que é noite, né? Para não confundir as pessoas. É um prazer estar aqui agora com vocês. Eu sou membro do Comites também, tenho orgulho de participar desse comitê, né? Que participa tanto das questões dos nossos italianos, tenho orgulho de ser representante dos italianos no exterior. A minha origem italiana vem da família Casagrande, meu bisavô nasceu em Vittorio Veneto, e o meu avô, já caçula, veio nascer no Brasil em Bento Gonçalves. Então, veio do Rio Grande do Sul, mas o meu avô, logo que casou, se mudou para o oeste do Paraná. A gente tem muitos italianos lá, né? Uma região formada por muitos italianos. E aí, eu nasci em Cascavel. Então, sou paranaense mesmo. Como está aqui a Suzana, vou até explicar um pouquinho. Minha mãe nasceu no Rio Grande do Sul. O meu pai nasceu em Santa Catarina. E eu sou paranaense. Então, nós temos aí, sou legítima do sul do país mesmo. Sul, Cone Sul total, né? Todos os estados do sul. Muito legal. Meu avô nasceu em Bento Gonçalves, minha mãe em Erval Grande, e aí vieram para Cascavel. Minha mãe se casou com meu pai, que veio de Santa Catarina, veio trabalhar no Paraná. Tiveram os filhos no Paraná, e aqui estamos nós. Eu sou arquiteta, me formei com a Gabriela, que está aqui, foi um prazer. Eu me formei metade do período com a Gabriela, porque eu comecei a estudar com ela no terceiro ano da faculdade de arquitetura. Eu entrei na faculdade um ano antes que ela, e aí no terceiro ano eu tranquei e fui passar um período na Itália. Morei em Rapallo, na Ligúria, fui fazer um curso de italiano em Santa Margherita, e morei um pouquinho em Milão, aí tranquei minha faculdade. Quando eu voltei, eu peguei a turma da Biba, e aí nos formamos juntas, foi um prazer. Trabalhei um tempo com arquitetura, mas eu acho que a minha habilidade não era tanto para a criação, sabe? Eu gosto de trabalhar com quem cria. Então, fiquei muito tempo trabalhando com a Bienal de Arte Contemporânea de Curitiba, fiquei 10 anos lá, e mais na parte executiva mesmo. Então, trabalhava com os artistas, e isso sempre me deu uma alegria. Acho que o meu início na arte foi quando eu tenho um tio que é arquiteto, que sempre trabalhou comigo na Bienal também. Eu tinha 12 anos e ele me deu um livro de arte. Ele falou, se você aprender todos esses artistas aqui, quem são, vou te dar uma viagem. E aí ele me despertou para esse mundo. Ele falei, quanto tempo eu tenho? E aí decorei tudo, ele me fez prova oral, tirei nota máxima, né? Porque para ganhar a viagem. Olha aí. Minha primeira viagem o nosso destino era só museus. E acho que ele plantou a semente em mim, e aí tive o prazer de trabalhar. Eu acho que esse teu tio merece ser citado. Quem é ele, para a gente saber? É o Luiz Ernesto Maia Pereira. É meu tio por parte de pai, mas eu, assim, a minha italianidade é por parte de mãe, e a minha veia artística é por parte de pai. Eu até tenho um tio, avô, que foi artista, né? Já faleceu, acho que a Suzana deve conhecê-lo, que é o Maia Filho, que é de Santa Catarina também, é um artista visual aí, vai ter uma exposição dele agora no próximo ano, eu acho, no MASC, né? Quero ter o prazer de ir lá vê-lo. Bom, enfim, acho que era só para fazer uma introdução, acabei me empolgando aqui, mas enfim, sou arquiteta, estou atualmente superintendente de cultura do estado do Paraná. É um desafio, primeira experiência na área pública, mas está sendo muito gratificante. Acho que para me introduzir era muito isso. Muito bem, obrigado pela disponibilidade em participar aqui desse debate aqui, dessa conversa. Biba, Gabriela Bétega, diga-nos quem és. Me conhecem mais por Biba mesmo. Não adianta colocar, eu insisto colocar a Gabriela ali, mas não vai funcionar. Enfim, mas obrigada pelo convite, buonasera a tutti. Perché la sfida era parlare in italiano, se mi ricordo bene. Ecco, sì.
Bom, mas, enfim, È che tu hai la facilità che sei sposata con un italiano, allora vuol dire che diventa più sai che facile. non parliamo più in italiano a casa. Da quando siamo in Brasília é sempre più difficile. Né? Mas voltando, começo aqui. Obrigada, Lu, também pelo convite, por ter me indicado. Obrigada. Não faço parte do Commits, mas estamos aí. Agora estou disponível. Enfim, minha italianidade, como diz a Lu, veio da parte paterna. Ali, tanto meus avós como minhas avós da parte paterna são italianos. Ali é italiano total. Assim. Mas, por parte do meu pai, os Bétegas, também, como o Bianchini, somos do Trento. Então, todos aqui, não sei se são todos. Lu, você falou que não é do norte. Uhum. Enfim, quem chegou no Brasil... Já vou te esclarecer, eu sou meio lombardo e meio vêneto. Lombardo dos Molossi e Lovison de Mason Vicentino, Vicenza. Vicentim, igual o Mauro Zanata. Vicenza. Ecco, di Palladio, exatamente. Palladio, belíssima. Tem edifícios maravilhosos, né? La Rotonda, as vilas de Palladio, isso mesmo. Le Ville Palladiane. Mas, enfim, aí o meu trisavô veio para o Brasil, Bétega, em 1877. Ele veio sozinho, até veio, porque os Bétega, depois tem toda a história, tem um livro, mas ele veio num navio que se chamava La Piccola Golondrina. Eu me lembro porque meu pai não para de insistir com esse nome, a minha infância inteira ouvindo La Piccola Golondrina. Mas, enfim, aí depois chegando no Brasil, para tentar uma... Eles fizeram Paranaguá, então a tua família é da imigração que veio por Paranaguá e depois Morretes, né? Exatamente. Colônia Alessandra, Nova Itália. Novo Tirol. Eles saíram de Gênova... Depois Novo Tirol, que é Piraquara, daí, né? Santa Maria do Tirol, Piraquara. Tá. Eles aportaram em Paranaguá, sim. Aí depois meu trisavô funda a indústria J. Bétega, né? E depois meu avô assume 2 filiais e vão morar em Porto Vitória. No começo, depois União da Vitória. Mas, enfim... Meu avô assume 2 filiais e vão morar... Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo um retorno, assim, não sei se... Né? Não, estamos te ouvindo bem, sim. A família Bétega é muito grande, né? Uma família de árvore genealógica única, assim, mas é enorme. Eu conheço muito pouco, mas, enfim, eu sei que é uma família muito engajada aqui na comunidade italiana aqui de Curitiba. Né? Mas olha aí o Zanata aparecendo. Tchau, Marisa! Buonasera! Marisa está na Itália, está em Dueville. Desculpa te cortar, mas a minha relação com a Itália é muito atual mesmo, porque o meu marido é italiano, eu acabei morando 13 anos na Itália, porque eu sou formada em arquitetura e urbanismo, a Lu já contou, estudamos na Católica, aqui em Curitiba. Certo. Depois eu morei no Rio um tempo, sempre trabalhando em arquitetura. Mas já tinha a ideia de ir para a Itália, Milão, para estudar na Academia de Belle Arti di Brera. E lá eu cursei cenografia. Acabei ficando 13 anos, mas a minha relação com a arte, eu acho que começa ainda antes, mesmo menina, porque eu estudei balé clássico, comecei muito pequena, e então acho que dali na verdade foi um ciclo crescente, mesmo que a arquitetura é uma disciplina mais técnica, mas ela nasce dentro das academias de belas artes, né? Ela é a Itália... Sim. Mas, então, eu começo com o balé clássico, aí foi uma decisão até muito traumática, sair do balé para ir para a arquitetura, curso arquitetura, e depois eu vou estudar cenografia, era como voltar para os palcos do balé, assim, era como fechar um círculo, praticamente,
Depois, o Zanata, podemos falar um pouquinho de teatro, né? Porque lá em breve eu estudei cenografia muito mais voltada para o palco cênico mesmo. Gabriela, só para terminar a tua introdução, quando o teu nome foi citado, a minha mulher, que é artista plástica, a Leila Alberti, ela disse assim, o Museu Paranaense está muito bem administrado, meus parabéns. Então, ela conhece, sabe do assunto, então tá aí já. Na verdade, e não foi ela quem me pediu, para falar isso. Depois ela vem dar um oi aqui. Mas muito bem, seja muito bem-vinda. Benvenuta. Avete visto che c'è gente che ci dà dato un saluto, Marisa Zanata já esteve com a gente aqui no Brasil, está de volta na Itália. Grazie Marisa, un abbraccio, Lago di Garda. Oh, que ruim, hein? Que ruim. Bom, então, as meninas já falaram, Mauro, agora é contigo, vê se termina bem aí a apresentação. Pois é, acabou de dar um tchau aí a minha sorella, né, a Marisa, que está lá no Lago de Garda. Eu estive com ela lá em julho, eu e o meu filho, Arthur, fizemos um passeio lá entre Inglaterra e Itália. A minha origem é muito próxima da origem do Molossi, inclusive o Molossi, ele era mais amigo do meu pai do que de mim anteriormente, né? Eu conheci ele através do meu pai, mas eu conhecia a Leila, que foi minha colega a gente estudou junto lá nos 12, 13, 14 anos, nesse período, na mesma escola lá em Chapecó. Ninguém ainda tinha esse alinhamento de vida, o que é que ia fazer na vida, né? Tanto que eu acabei em Florianópolis para fazer engenharia mecânica, comecei minha engenharia mecânica lá e no meio do caminho eu descobri que estava infeliz e acabei fazendo um curso de mímica com um argentino, né? Então, e aí deu uma guinada total na minha vida. Achou? E ainda acabei... bem, né, Mauro? Ainda bem. Ainda bem, meu, o mundo perdeu um economista, mas ganhou um grande artista. O meu professor, o Daniel Berbedes, que é argentino, ele diz que o mundo está com as pontes de pé porque o Mauro virou artista, né? Deixou de ser engenheiro. Mas a minha família, meu pai veio em 49, lá de Vicenza, né? De Sarcedo, né? Dessa região lá de Vicenza. Eles chegaram no Brasil pelo Porto de Santos e acabaram lá em Concórdia, no interior de Santa Catarina, no oeste catarinense, para trabalhar na Sadia, que era a família dos Fontanas lá, que estavam... A Sadia tinha, na época, 5 anos, ela era de 44, eles chegaram em 49, e todos eles entraram na Sadia. Meu pai tinha 19 anos na época, enfim, eles tinham saído todos eles tinham passado a adolescência deles na Segunda Guerra, então tinha uma história de vida muito forte, né? Muito pesada, e a gente foi criado com essa história de vida, né? Cortar o salame fino, essas coisas todas, a gente vai aprendendo logo cedo, né? Não desperdiçar. Mas tem que ser na faca o salame, não tem? Onde? O salame não tem que ser na faca? Sim, mas fininho, ele né? Quis dizer fino para economizar, para não gastar muito. Para economizar. É isso? Né? Tinha que levantar o salame e olhar para o outro através do salame do outro lado. Não gastar muita chimia no pão, né? Então, a nossa educação foi muito rígida nesse sentido, né? De economizar. E eu lembrei muito, aliás, esse período que a gente está vivendo agora me fez lembrar muito desse período de infância por conta de como administrar comida em casa e tal. Mas a minha origem também vem por outro lado de mãe, né? Só que a minha mãe ela era neta de italiano, né? A minha mãe é Zucchello,
Então tem Zanata, Zucchello, tem Zanquetin, tem Zucchi, é tudo com Z. Zeta, né? É um monte de Z. Tudo derivado de Giovanni, sabia? Que no Tudo Vêneto derivado de vira tudo Zanis, Giovanni, Zanão, Zanin, Zanin, tudo derivado de Giovanni, que seria jovem, João. Exatamente. E o Zanata ainda é uma para juntar tudo isso, o Zanata é uma ruaça, né? É um monte de Zani, né? Um monte de Giovanni fazendo bagunça. É uma Giovanada. Oi? É uma Giovanada. Uma Giovanada. Um monte de Giovanni junto. Mas essas coisas são interessantes dos sobrenomes. Eu acabei descobrindo isso lá. Eu fui estudar comédia dell'arte. Eu passei 5 anos na Inglaterra, de 87 a 92. Entrou um ruído agora. E eu acabei estudando a comédia dell'arte em Reggio Emilia. E ali foi que eu tive contato com a máscara italiana, que é, aliás, um dos assuntos que mais me interessa, a questão da máscara no teatro. E descobri que a Zanata era um bando de Zani, uma ruaça, né? Mas a minha mãe é nascida no Rio Grande do Sul também, né? Quem que falou que nasceu no Rio Grande do Sul foi a Luciana, né? A mãe da Luciana, que nasceu no Rio Grande do Sul. A minha mãe nasceu lá em Getúlio Vargas, lá na região do norte do Rio Grande do Sul. Então, eu também sou bilíngue e trilingue. Perto de Passo Fundo. Quem não conhece, Getúlio Vargas fica perto de Erechim, Passo Erechim, Fundo. Ela foi registrada Planalto, em Erechim. E depois foi para Concórdia, onde eles se conheceram. Né? Certo. Então, eu fui criado em moinho de farinha de milho, assim, brincando, enfim, e pescando lambari no açude. Comecei a arte, comecei a fazer o teatro lá em 82, em Florianópolis. E aí depois fui me espalhando pelo Brasil e fui para a Europa e voltei para cá. Acabei montando uma escola de teatro aqui, que hoje tem 26 anos já de trajetória, que é a Escola do Ator Cômico, e criei um espaço cultural que se chama Espaço Excêntrico, que hoje está fechado. Oi? O nome do espaço? Espaço Excêntrico. Espaço Excêntrico. Excêntrico. Para cometer excentricidades. Sair do eixo, basicamente, né? Não, fora do eixo. E é isso. Enfim, acho que se eu continuar falando, eu vou gastar muito tempo. Muito bem, Mauro, tranquilo. A primeira rodada é mais de apresentações, está tudo certo. Suzana, você não falou, você falou de que é de uma família grande, como eu, um monte de filhos e tal, mas como é que é? Tem filhos? Como é que é a tua situação atual aí? Trajetória, deixou o pessoal lá em Brusque? Como é que é? Opa, tem que ligar o microfone, Suzana. Legal, isso. Eu vim para Florianópolis também em 79, vim para estudar e acabei ficando também, né? E aqui eu tive depois casei e tive 3 filhos, então todos adultos. Certo. E aí estudei, trabalhei, sempre fazendo arte e com um trabalho paralelo, já trabalho com gestão pública já há algum tempo. E aí, atualmente, eu dirigi uma época, por 8 anos, o Museu Histórico de Santa Catarina, depois trabalhei mais um bom período com políticas públicas, né, políticas culturais, e em 2018, aí me convidaram para ir para o MASP. Então, estou lá no MASP esse tempo. E as vezes que eu fui para a Itália, todas as vezes foi em função da Bienal de Veneza. Então, aproveitava... então, o que eu mais conheço lá é Veneza, apesar que Veneza nunca se esgota, né?
Mas aí, então, assim, cada viagem, cada Bienal, eu aproveitava para conhecer um pouquinho da Itália, né, de Roma, Florença. E a última, em 2017, eu tive a oportunidade de ir para Torino. Eu fui para a Bienal com uma amiga, e essa minha amiga tem uma amiga italiana, que mora é uma fotógrafa de Torino. E aí nós fomos para Torino, aí fiquei encantada com aquela região, aquela cidade é incrível, né? E dali fomos para Veneza, as três, e ficamos um período lá. E também... Pode falar. Você, na tua, digamos, trajetória, você também é artista ou você chegou ao MASP pela gestão, mais pela área administrativa? Agora vamos falar um pouco mais do teu vínculo com a arte, assim, como é que você chegou até o MASP? Mais pela gestão, então. Não, eu sou formada em artes visuais pela arte da UDESC, mas eu pinto desde os 11 anos de idade. Eu comecei a frequentar o curso de arte com 11 anos de idade, assim, que era a única coisa que eu gostava na escola, era aula de desenho. O resto era enrolação, né? E aí a minha mãe disse que boa. Então, desde então, eu vinha... fiz em Brusque, eu estudei pintura, e depois, quando abri o curso de bacharelado aqui em Florianópolis, aí eu comecei o curso aqui, né? E assim, aí depois juntar a questão na gestão pública, então, uma maneira de um trabalho que tem a ver, né, comigo, que eu gosto, porque, de qualquer forma, viver da arte, a gente sabe que é muito difícil, especialmente aqui no Brasil. Eu tenho 3 filhos para sustentar, né? Então, eu consegui vincular as duas coisas. E a gente até estava programando uma exposição de italianos, agora era para ter começado em maio, e com a curadoria do Máximo Scaringhella, que foi curador da Bienal de Curitiba também, né? E essa exposição, eu acho até que ela esteve no Museu Paranaense. Sim, no Museu Paranaense entraram 2 mostras da Bienal, né? Uma era essa que era uma curadoria mista entre vários italianos, o Máximo Scaringhella meio que controlava um pouco a equipe, mas eu tinha mais 2 e era uma exposição, será que é a mesma? Aqui é um Opa, tem. Dá uma interferência bem grande, né, no som. Estou ouvindo também. Suzana, conclua aí, então, depois a gente vai passando, porque se ficarmos trocando, dá interferência. Sim, isso. Então, a exposição é Manifesto Arte e Ética, que o Máximo estava propondo. Então, a gente vai, assim que conseguir retomar as atividades, a gente vai rever essa data para poder trazer essa exposição para cá também. Estava previsto para maio, e daí agora está adiado sem data definida, porque ele bagunçou toda a agenda, Sim. né? Então, vamos aguardar a retomada para definir. Neste ano, então, o que tinha de exposição estão todas canceladas até, não se sabe quando, se até setembro, outubro... Não sabe... O MASC está fechado. Está fechado. A gente está com a exposição, ainda está com uma exposição do Itaú Cultural, de livros de artista, e mais uma outra de livros de artistas, que é uma coletiva também com curadoria daqui de Florianópolis, mas com artistas do Sul, né, do Brasil. E então, assim, provavelmente, quando reabrir, vai ficar mais um período com essas exposições para dar tempo de organizar a agenda novamente, né?
Uma que aconteceria esse ano, que provavelmente deve acontecer só no início do ano que vem, é a do Maier Filho, que é o parente da Luciana, né? E tio-avô, que era em comemoração aos 100 anos dele, né? Que era um artista muito interessante aqui da região. Bom, Luciana, já que falou de alguém aí da tua família, teus conhecidos, fale lá. Aliás, deixa eu te perguntar, Helenita Servo é tua parente, né? Então, foi minha colega de faculdade, e ela é de Erechim, natural de Erechim, fez direito comigo, então, sei que ela é tua parente. Então. Exatamente, então, o meu avô, meus avós, né, maternos, ela é minha parente italiana mesmo, então moravam em Erechim. Quando eles mudaram para Cascavel, a minha tia, mãe da Helenita, já tinha casado com uma pessoa no Rio Grande do Sul também. Então, ela ficou mais um tempo morando no Rio Grande do Sul, lá em Erechim. A Helenita nasceu lá. Aí, depois, essa minha tia também se mudou para Cascavel. Então, a Helenita é minha prima de brincar na infância, assim. A gente que legal. Só lembrei agora porque ficou alguma coisa assim, tem a ver com... Claro. De histórias que a gente passou na faculdade, eu lembrei. Aliás, ela tem uma filha agora que é bailarina e está fazendo sucesso aí, né? Que bom. Tá na área, a Marina, né? Marina Teixeira. Ela é casada com um ator também, né? A Helenita, ela tá no mundo da arte também. Então, a Marina é minha filhada, a filha dela. E a Marina olha aqui. Foi bailarina do Teatro Guaíra, depois ficou um ano em Veneza, na Bienal de Dança de Veneza. Sim. Um trabalho bacana lá. Lembro disso. Temos também eu posso dizer que, sem te conhecer, também eu fiz lá uns contatos para ela ter uma ajuda também, para poder ficar lá, para poder desenvolver os estudos e tal. Então, muito bom é muito bom ter esse testemunho, né, de que a gente também ajuda as pessoas e as coisas acontecem. Lenita, se estiver nos assistindo aí, um abraço para você, aí, ó. Coisas boas feitas. Então, Luciana, me conte mais. Focos no Rio de Janeiro, estava dançando, está indo muito bem. Essa passagem que você ajudou a ela passar esse tempo em Veneza foi muito importante, determinante aí para a carreira dela. Não ajudei muito, não, mas foram contar. Ajudou sim, deixa esse crédito para lá. Eu nem conhecia na época. Enfim. Ela me contou isso. Tá bem. Luciana, me conte, como é que está o teu trabalho lá você está na superintendência, né? O que faz um superintendente? Superentende? Não, eu acho que trabalha muito. Tudo, coitada. Faz tudo, mais ou menos por aí. Eu acho que eu vou falar o que o superintendente não faz. Fica mais fácil, senão eu vou ocupar o bloco inteiro. Não, estou brincando. Na verdade, houve uma fusão quando o governador Carlos Ramaz Ratinho Júnior assumiu o governo, houve uma reforma administrativa. E aí a Secretaria de Cultura uniu com a Secretaria de Comunicação Social e hoje as duas é uma só, né? Então tem um superintendente de cultura, que no caso sou eu. Então a gente tem aí um grande desafio agora pela frente, que quando eu liguei para a Suzana, ela estava lá numa reunião em pleno domingo também para tratar da Lei Aldir Blanc, e é o nosso tema aí, é uma lei emergencial que foi sancionada pelo presidente, que a gente acredita que a regulamentação deve sair amanhã, mas é um grande recurso que estava represado no Fundo Nacional de Cultura e agora vai ser disponibilizado para estados e municípios, todos os municípios do país. Então, a gente está trabalhando muito nesse momento, mergulhado. Hoje de manhã até fizemos uma reunião com todos os diretores dos equipamentos, a Biba até ficou meio assustada, porque a gente falou, olha, precisamos do engajamento da equipe inteira, porque o desafio é grande. Temos trabalhado muito nisso. Eu fui convidada o ano passado pelo governador, assumi a superintendência, fiquei 6 meses e aí precisei me afastar. Passei um ano em Lugano, não é Itália, mas é a Suíça italiana, tá vizinha da nossa Lombardia, aí fiquei. Quando voltei, cheguei no momento que aqui eu estava no epicentro da pandemia lá, né? E aí, quando eu cheguei, 2 dias depois fecharam as fronteiras e eu fui
vim para o trabalho, fiquei em casa, né, de quarentena, quando o governador soube que eu tinha voltado, me convidou para voltar e eu aceitei, que eu acho que nesse momento seria difícil qualquer pessoa num trabalho remoto, que não conhece a equipe, em um momento tão de urgência para a classe, assumir, até entender como tudo funciona, a gente perderia aí acho que me senti muito honrada com o convite para voltar e muito desafiada também, porque é um momento de superação. Então, estou desde do dia que eu assumi, no final de abril, tenho trabalhado quase que todos. Eu até esses dias fiz uma reunião que eu achei tão interessante. A pessoa me falou: olha, eu não estou trabalhando de casa, eu estou morando no trabalho. E acho que é mais ou menos isso que está acontecendo. Estou morando no trabalho. Olha, quem chegou agora aqui foi o Luiz Ernesto, convidei para assistir, deu um boa-noite ali. Boa-noite, Luiz Ernesto. Muito bem, Luiz, meu xará. Uhum. Obrigado aí pela ajuda. Sei que você deu uma força aí Olha, a Leila Alberta me disse que estudou na UDESC e gostava muito de visitar o MASP. Ali, ó. Viu, Suzana? Temos algo em comum aí também. Tá? Luciana, fale um pouco mais a respeito da lei Aldir Blanc. Aí. O que o mundo das artes pode se beneficiar disso? Quem está ansioso aí, angustiado de não poder fazer nada? Falei essa semana com o Roberto Inocenti, puxa vida, como eu gostaria de poder ajudar, né? O Mauro conhece, pessoa do teatro, muito competente, um padovano, meu amigo, e não, tá difícil, porque você depende da rua, depende do público, como é que vai fazer? Não tem. Conte-nos, o que dá para extrair de bom, hein? Veja, eu acho que a área cultural foi a mais atingida, né? Nós fomos os primeiros a parar e certamente seremos os últimos a voltar. O Mauro, que está aqui, que trabalha com o público, sabe que aquela vibração vai demorar muito para a gente ter, né? Mesmo quando os espaços reabram, até o público se sentir à vontade de frequentar de novo depois da vacina, acredito. Mas, de qualquer forma, a Lei Aldir Blanc vem para dar um alento nesse momento. O recurso, o Paraná vai receber 71 milhões de reais e mais 85 milhões para os municípios do Paraná. Então, são mais de 150 milhões que vêm para a cultura no nosso estado. Então, a gente, e tudo isso que eu estou falando pode mudar, mas eu acredito que não, porque não veio a regulamentação da lei, a lei ainda veio muito aberta. Então, a gente acredita que até amanhã ou sexta-feira deve sair essa regulamentação, está tudo muito pactuado com o Ministério, mas a gente nunca sabe, enquanto não está escrito, pode mudar, né? A Suzana está trabalhando em várias frentes também. Mas o recurso vem, os estados serão responsáveis, desses 71 milhões, a gente vai ter 80% disso é para pagamento de renda emergencial mensal. Os artistas que não estão participando da renda emergencial federal terão direito a receber esse recurso. Tem vários quesitos lá na lei, mas para não me estender, para não ficar muito técnica, é basicamente isso. Então, nós teremos condições para atender 19 mil artistas pelo Estado e 20% desse recurso, ou seja, 14 milhões e meio, vem para o fomento. Então, os artistas que não puderem ter acesso à renda emergencial, eles terão acesso aos editais de fomento. Então, teremos o fomento em todas as áreas. Então, fiquem atentos às redes sociais, ao site da Secretaria, que em breve teremos vários editais aí de apoio e de estímulo a todas as áreas aí na área de fomento. Os municípios ficarão responsáveis, e aí o Mauro pode entrar nisso, para o subsídio aos espaços. Então, o Estado paga a pessoa física e o município paga a pessoa jurídica. Não é pessoa jurídica, porque são os formais e os não formais também, os informais. Então, uma escola de teatro, por exemplo, teve que fechar suas portas em função da pandemia, pode ter acesso a esse benefício do governo federal, que depende do município, vai definir seus critérios ainda, renda entre 3, pagamento entre 3 e 10 mil reais, então, cada um tem seus critérios. E os municípios também vão aplicar 20% desse recurso no fomento. Então, se a gente está falando que o Paraná vai receber 6 milhões, contando os estados e municípios, a gente terá aí mais de 30 milhões de aplicação no fomento. E nós teremos... Luciana, só repita, porque na hora que você falou total, deu um ruído. 160 milhões total, só repete. 156. Mas se a gente tem 156.
20% para o fomento, então a gente está falando de mais de 30 milhões, 31 milhões aí, para o incentivo à área, né? A cultura, as artes paranaenses, eu acho que é um volume que nós, numa realidade que nunca tivemos nada semelhante no país, né? Como estamos falando do estado do Paraná, nunca tivemos nada semelhante. Então, eu acho que é uma... Então, a partir do dia 6 de agosto, a gente deve começar a receber isso. E será Luciana, então, desculpe se eu te interrompo, viu? Mauro, já fique esperto, então, você que tem aí um ateliê de teatro, né, e mais quem nos assiste, que conhece o pessoal que trabalhava, né, com arte, porque agora está tudo parado, para ficar esperto, ficar de olho aí, que vai ser tudo publicado, os editais e tudo mais, mas é um alento, né, uma notícia alvissareira aí para a área, né? Certo. A gente dá, sim, até eu te falei que eu terceirizei no sentido de o meu produtor está trabalhando em ficar por dentro desse processo, porque eu fui para o mata-mata, eu fui para descobrir como é que eu ia sustentar o dia a dia, né? Então a gente meio que se dividiu em dois caminhos. Eu vou descobrir o sustento do espaço para ele não cair mesmo, não jogar nas mãos do banco, né? Porque é mais ou menos isso que a gente dá, a gente está na borda aí para ser engolido pelos bancos, e eles estão cuidando da parte política, que é a parte enfim, dos contatos com a lei e tal. Mas só... Perfeito. Luciana, conclua, por gentileza, para depois ouvir a Gabriela de novo. Bom, era isso mesmo que eu tinha para falar da lei. Então, assim, o dinheiro tá para sair, a regulamentação tá para sair, tá tudo para acontecer. Tem muitas coisas, muitas questões ainda, critérios indefinidos, mas nós estamos, até por isso que o trabalho está bem grande, como tem muita coisa em aberto, nós estamos trabalhando em várias frentes, para quando ficar definido, nós estarmos preparados. Então, aí, acompanhe as redes sociais e site, eu vou mandar depois pelo WhatsApp para a gente fazer uma divulgação no nosso grupo do Comites, para o Mauro, enfim, no nosso grupo aqui, para a gente poder ter uma capilaridade máxima de todo esse recurso, porque o objetivo é quem está precisando. Então, a gente vai ter uma ampla divulgação aí com vocês. Já que você falou na sigla COMIT, só para quem nos assiste entender, quem ainda não conseguiu captar, o COMITES é Comitato dell'Italiano all'Estero. É como se fosse, imaginem que o consulado de Curitiba é como se fosse a prefeitura, tá? Então, o cônsul é o prefeito, e o COMITE seria a Câmara de Vereadores. Nós somos 12 eleitos pela população, e 6 convidados, tá? Aliás, 4 convidados, dá 16 no total. E a gente tem as reuniões como uma Câmara de Vereadores, só que, lógico, nós não temos um orçamento, temos um salário, é tudo voluntariado, tem um pequeno orçamento para as despesas de manutenção e tal, só que tem muitas iniciativas na área cultural, na área de língua, cultura, até cidadania, né, que depende da aprovação da comunidade para serem feitas. Então, o COMITES é justamente esse órgão de consulta, de aconselhamento para essa... imagine que se temos, no Paraná e Santa Catarina, estamos mais ou menos 115 mil cidadãos italianos, 115 mil, não é pouca coisa. É como se fosse uma cidade do tamanho de Ponta Grossa, e a gente é como se fosse o vereador da comarca de Ponta Grossa, só para vocês terem uma ideia do que é o COMITES, né? Só que, lógico, são cidadãos que vivem aqui, têm a sua independência, a gente vive no Brasil, as leis são brasileiras, mas tem todo o sistema Itália que funciona aqui, com consulado, passaporte, cidadania, voto, a gente vota nas eleições, a gente pode ser candidato. Agora, por exemplo, vai ter em setembro, foi aprovado hoje o plebiscito, o referendo, melhor dizendo, que vai modificar, provavelmente, a composição, vai diminuir o número de deputados e senadores. Aqui não é, o objetivo aqui não é político, mas é informativo. Então, fiquem atentos aí nas informações, nas próximas lives a gente vai também falar sobre isso. E, como a Luciana disse aqui, nós vamos repercutir, nós vamos publicar depois as informações a respeito desse dinheiro, né, desse orçamento que é destinado aos artistas, para que ele chegue para quem realmente precisa.
Eu imagino que o mesmo, como é proposta do governo federal, Santa Catarina também vai receber, né, Suzana? Vai ter lá o seu percentual, né, de disponibilidade para que seja distribuída para os artistas. E alguém, né, como aqui temos a Luciana, que vai coordenar os trabalhos da Superintendência do Estado, né, de como isso vai chegar aos artistas, Santa Catarina também vai ter, como no Rio Grande do Sul e em todos os estados. Então, é só um comentário, até para explicar por quê. E eu, como presidente do Comites, eu faço questão dessas lives justamente para explicar para as pessoas que existe o Sistema Itália, que prevê essa participação da comunidade que é ítalo-brasileira nas coisas da Itália que funcionam aqui também. Agora, como nós estamos falando de cultura, a cultura, evidentemente, é ligada ao Brasil, às coisas do Brasil. Mas quantos artistas, você veja que os sobrenomes dos artistas, boa parte deles é italiano, né? Então, ainda mais aqui no sul do Brasil. Então, termino por aqui. Gabriela, como é que estamos em relação ao Museu Paranaense aí, da atividades, recursos, o que se projeta aqui para o resto do ano e o ano que vem? Bom, no momento estamos fechados, né, como a Suzana já falou lá também, e a Lu adiantou, todas as unidades, todos os museus do estado estão fechados aqui também. Pegou, eu acho que acredito, um pouco despreparado a todos, né, não imaginamos que também íamos ficar tanto tempo, assim, separado do nosso público, para o museu, para o dia a dia do museu, isso é muito importante. Então, ainda não temos perspectiva, uma data certa de reabertura, mas, enquanto isso, a gente foi se reinventando, eu digo, né? Acabou que nossas redes sociais viraram um único veículo com o público, né? Então, começamos a criar muito conteúdo para distribuir nas nossas redes sociais. E acabamos, no fim, até que aproveitando esse momento difícil, assim, de pandemia, para elaborar muitas ações que eu acredito que depois elas podem ser até se voltar para o espaço físico também, né? Ser implementadas no espaço físico. Então, a gente está super presente no Instagram e no Facebook do museu. Eu convido a todos para seguir. No Instagram inclusive, estamos fazendo algumas lives também por lá. Criamos alguns conteúdos, a gente chama de ciclo de conteúdos, que a gente está tentando engajar a comunidade aí de pesquisadores, que utiliza muito do acervo do Museu Paranaense, né? Então, também são pessoas que nesse momento são super importantes, agora sim que a gente está reconhecendo, infelizmente aqui no Brasil, agora nesse momento que a gente está reconhecendo o quanto é importante o trabalho desses pesquisadores, né? Eu acredito que em todas as áreas, assim, e o Museu Paranaense tem essa veia muito forte, né? Desde a sua fundação. Então, nós criamos esse ciclo de pesquisadores, daí criamos outro ciclo que é o Mupa Minuto, que são pequenos vídeos, variam entre, no máximo, 2 minutos, 2 minutos e meio, no qual a gente conta um pouquinho das coleções mais importantes, as peças principais do museu. Acho que o último foi sobre a Iria Correia, que é a primeira artista plástica mulher, né, do Paraná. Ela atuava no século XIX, imagina, viveu da própria arte naquele momento. Então, veja, esse momento trágico serviu também para a gente construir alguns conteúdos para um público bem mais amplo. Eu acho que está também nos ajudando a atingir um público, abrir um pouquinho ainda. Esse é o objetivo, né? O objetivo da gestão é abrir, eu sempre falo, abrir o museu para a sua própria cidade, se tornar mais extrovertido. Eu acho que esse momento está ajudando, assim, através das redes sociais, está nos ajudando. Mas, enfim, e aproveitando também, eu acho que é importante, nesse momento, a gente não abandonar os espaços, porque, por exemplo, a gente está se programando, a gente teve que rever todo o calendário, como a Suzana adiantou ali, né, todas as mostras que estavam previstas para o primeiro semestre, no começo adiamos para o segundo semestre.
depois adia para os últimos 3 meses, depois vai para 2021. Mas, enfim, a gente está sempre ali planejando a longo prazo, e eu acho que esse é um momento que o museu está fechado super importante para a gente trabalhar dentro do espaço do museu. Então, fazer aqueles trabalhos que devem ser feitos, assim, de reforma, infraestrutura, até começar a organizar para amostras, porque daí você não corre o risco de, assim que tivermos essa data definida do retorno, vai que daqui um mês fecha de novo alguns dos espaços do museu para requalificar. Acho que aí demonstra um planejamento um pouco falho, né? Então, acho que nesse momento, além disso, além de criar bastante conteúdo virtual, a gente está tentando organizar o espaço do museu para ele estar tinindo na hora da abertura, assim. Mas eu queria completar um pouco a minha apresentação de antes, falando que, na verdade, porque você falou da sua esposa, né? Que falou, Sim. Tá muito interessante a programação e tudo do Museu Paranaense, porque realmente uma das nossas estratégias o que eu digo é contaminar com diversas disciplinas que não são próprias disciplinas afins, assim, dos departamentos científicos do museu. Então, a gente está dialogando muito com a arte, as expressões várias, arte visual, dança, música. Então, essa é uma das estratégias. E a outra é aproximar mesmo o museu, fazer com que o museu seja um veículo da comunidade, assim, mas no sentido de até da criação de conteúdo para as mostras, né, do que vai se falar, dos assuntos. Afinal de contas, o Museu Paranaense conta a história da sua comunidade, né, dos paranaenses. Mas o que eu queria complementar da minha fala é que quem me colocou nesse maior desafio da minha vida foi a Luciana Pereira, que está aqui. E estou dentro de um universo que realmente exige um fôlego e coragem. Então, era isso que eu não consegui falar no começo, mas aí está. Ela que foi a culpada. É um desafio, que largou um desafio importante. Ela faz um trabalho magnífico. Quem ganhou foi o Estado. Então, eu sei que para ela foi um desafio grande e ela demorou muito para aceitar, viu? Foi 1 mês e meio de conversa diária com ela, mas ela valeu a pena. Parabéns, E olha, vamos ver, considerando... Mais uma coisa. vez, interrompo. Considerando a concorrência direta que tem com o Museu Oscar Niemeyer, né, sabendo que também está sendo feito esse trabalho, é importante, né? É sinal de que está realmente sendo bem feito, né? Porque todos os olhares se voltam para o MON, né? Pois é, comparar com o Museu Oscar Niemeyer não dá, ele é realmente uma estrutura já, um pacote completo, vamos dizer assim, para ser menos retórica. O Museu Paranaense, eu acho que ele tem que se mostrar muito, ele tem muito, muito, muito potencial para dar. Nós temos dentro do museu 3 departamentos científicos, que é História, Arqueologia e Antropologia, e todas essas áreas, eu acho que elas comunicam muito bem com arte visual, arte cênica. Nós recebemos o ano passado, Mauro, um bailarino, ele é brasileiro, mas mora em Paris, e ele tinha desenvolvido uma coreografia para o Louvre de Paris. Então, aí conseguimos, ele estava em turnê em Santa Catarina, inclusive, ano passado, e conseguimos que ele fizesse uma apresentação dentro do Museu Paranaense. Então, nós estamos abertos para isso também, podemos no futuro conversar quando o museu abrir as portas. Que bom, sim, sim. Vamos sim. Que bom saber, bom saber. Apenas para fazer vamos dizer assim, uma explanação, o Museu Paranaense, ele não é só museu de artes, ele tem 8.000 anos de história, pelo que eu vi mais ou menos ali, digamos, objetos e coisas. Na verdade, o museu, como eu falei, fazem parte da nossa história, né? Sim, o acervo se divide em 3 especialidades, né? A gente não tem um número, não todas as peças estão catalogadas, porque você pense, nós temos praticamente
de peças de arqueologia é uma infinidade, é um trabalho assim enorme. Mas além da história, além do acervo histórico, nós temos a antropologia e a arqueologia. Então, o museu, o acervo de antropologia é importantíssimo, assim, é muito rico, é muito rico. A parte etnográfica, mas é incrível. É um universo maravilhoso para si. E não fala só do Paraná, fala do Brasil, fala da América do Sul até. Então, é um museu a se descobrir ainda. Eu vejo para os paranaenses mesmo, é a se descobrir. O museu, inclusive, ele fica, imagina, num prédio maravilhoso em São Francisco. Lindo, né? Muito bonito. São Francisco. Poucos curitibanos costumam a frequentar o Museu Paranaense, isso é fato, a gente está tentando aumentar isso. Desde o ano passado, nós inauguramos uma mostra no final do ano, justamente que mergulhou muito na história do próprio museu, seus pesquisadores, e colocou 180 peças em mostra, algumas que nunca tinham sido expostas. De lá para cá, o museu teve, vamos dizer, desde a abertura da Efêmera Perpétua, que é o título da exposição, que foi em dezembro, até agora teve 40% de aumento de público, claro, antes de fechar, isso foi até março, em relação a um ano anterior. E agora, de público, de seguidores nas redes sociais, eu até perguntei ontem para a minha equipe, a gente aumentou de 68%. Então, imagina, estamos aí no caminho, mas tem muito chão pela frente para chegar ao conhecimento que o mundo tem, né? Como as pessoas... O Museu Paranaense está se mostrando, então, e fica já de antemão aí o convite para quem nos assiste, para fazer chegar os familiares, os amigos, para visitar o museu, depois que nós pudermos fazer isso, né? Então, claro, por vale enquanto, a pena. Nas redes sociais e depois venham nos visitar. Na verdade, eu até vou falar, esse 400 mil itens, a parte de arqueologia, ela faz com que isso suba praticamente a 800 mil itens, quase, sabe? É muita peça. Mas obrigada. É muita informação. Olha aí, ó. O pessoal está participando, muito bem. Grande Mauro, diga-me lá, como é que está o teatro e qual é o cenário para este ano, vamos dizer assim. Este ano está difícil, né? Esse ano está difícil. Bom, o teatro em si está empoeirado, de vez em quando eu vou lá passar um pano, dar uma limpada nele, né? Porque eu tenho um teatro atrás da minha casa, eu tenho esse privilégio aí, que é a minha escola, mas está absolutamente parado. Então, o que aconteceu na minha vida, o meu espaço depende muito da minha escola. A minha escola é uma escola que a maior parte do trabalho de aula sou eu que dou. Então, quando entramos nesse isolamento, teve um corte radical de dinheiro, né? E nosso custo fixo é alto. Então, foi uma correria para tentar entender como é que a gente ia segurar a onda, né, então teve esses caminhos aí dos bancos darem uma segurada, porque a casa é financiada, ela é minha, mas ela é da Caixa também, né? Ela é financiada, então o meu maior pavor era ter que entregar a casa, né, para passá-la adiante, mas a gente conseguiu jogar para frente os financiamentos e fomos ajustando caminhos, né? Mas quando acabou a pandemia, a gente estava em cartaz com o Casamento da Filha do Palhaço, lá no Teatro José Maria Santos, que foi um espetáculo, que foi o melhor espetáculo, ganhou o Prêmio Gralha Azul de melhor espetáculo em 2019, isso, 2019. A gente tinha retomado esse espetáculo de forma independente, então era dinheiro da produtora, era alugando equipamento de luz, né, apoio do Guaíra para a gente reduzir as taxas. Então a gente estava já entrando com
com nada no bolso, né? Para ver se conseguia fazer uma temporada de 2 semanas. Fizemos 2 dias e fechou. Então, enfim, 6 atores, 3 músicos em palco, em cena, um cenário enorme. Puxa vida. Quer dizer, a gente não tem noção para onde foi isso tudo, né? A produtora teve que encaminhar para algum lugar, eu acho que está lá ainda, a gente vai conseguir voltar. Mas a minha escola parou. E aí, a grande questão é, tudo bem, vamos dar aula online, mas assim, a minha batalha sempre foi tirar as pessoas do celular e colocá-las no vivo, no contato, no olho, né? E então, assim, você produz muito tempo para que a presença seja a coisa mais importante. Em determinado momento se vira, né? Se vira a carta do baralho e você está com as costas da carta do baralho. Você tem que trabalhar com as costas, né? Com o outro lado do baralho, né? E aí eu levei um tempo para entender como é que eu ia transferir isso para uma aula online, né, Molossi? Mas eu acho que esse problema entre o virtual e o presencial, nós aqui, as gestoras dos museus, também enfrentam, né? Porque é uma dualidade que a gente fica... Eu concordo com você, eu acho que essa experiência da percepção sensorial, né, da presença, nunca vai ser substituída, por mais que a tecnologia ajude, né? O mundo virtual nunca vai conseguir substituir isso, né, essa experiência do mundo. Como é que a gente faz, né? Aí é que tá, não tem saída, né? Não tem saída, então... né? Complementariedade dos dois, eu acho que é a grande desafio mesmo. Eu estava em aula, estava dando aula com eu tinha 2 turmas de 20 alunos, mais 2 turmas com outros professores, e aí tentei dar aula em grupo, mas é difícil. Teatro com aula em grupo é muito complicado, eu não descobri ainda a fórmula. Até o momento que eu descobri que eu poderia dar aula privada, particular, 1 a 1, sabe? E a partir dali eu comecei a ter um retorno, comecei a oferecer para esses alunos, quem quer esperar para voltar no pós-pandemia, espera, quem quiser ir gastando os seus créditos, as pessoas já pagaram as aulas, elas vão ter aula direto comigo. E aí eu encontrei um caminho muito bacana, assim, que tem sido um lugar, sabe, de uma troca muito direta, de uma conversa, alguns exercícios eu consegui trazer para essa troca 2, e tem sido esse lugar de tirar as pessoas desse plano mental, porque essa pandemia bota as pessoas num processo na frente da tela, com um racional muito forte o tempo inteiro, né? Mauro, você viu essas ações mais simbólicas que a Europa está fazendo? Assim, eu penso naquela ação em Barcelona, que a orquestra tocou para as plantas, assim, esse tipo de, não sei, de iniciativa, talvez não ajuda, né? Sim, existe. Equilíbrio. Né? Existe essas histórias das pessoas tocarem nas suas sacadas, nas suas janelas, né? Existem vários movimentos, né? Mas eu tinha que vincular, mais do que tudo, tinha que vincular com o meu ganha-pão também, né? Eu tinha que jogar dinheiro para dentro dessa casa aqui e pagar as contas básicas e tal. E um lugar que eu acho interessante a gente pensar porque quando a gente chega nesse momento aqui, a gente chega num momento de superlotação também mental, né? Muito, o tempo inteiro trabalhando a mente, o tempo inteiro racionalizando, pensando. Né? E eu faço uma ação contrária, que eu faço uma ação com os meus alunos de esvaziamento, sabe? De você botar para fora, de você falar durante 10 minutos sem parar, sem deixar a mente, sabe, pensar demais, trazer para o momento presente, falar com os objetos, falar com a cadeira, com a mesa, com a pia, com a louça, com o banheiro,
sabe? Você fazer um fluxo de pensamento que te alivia, que te limpa, que te desestressa, né? E te bota em movimento externo e não interno. Outra coisa que eu fico pensando são aqueles vídeos infinitos do Carmelo Bene falando sozinho para a câmera. Não sei se você já assistiu, se é um fã do Carmelo Bene. Não conheço, desculpe. Bom, fica a dica. Mas se ele faz lá, eu faço aqui. Não, o Carmelo Bene já morreu, mas enfim, um grande do teatro italiano. Mauro, posso só complementar, pelo visto aqui também, no teu caso, que a gente depende basicamente da nossa atividade como ganha-pão, e aquilo que você disse da cabeça cheia, não só de pensamentos, de como sair dessa, mas também, no meu caso, como advogado, eu estou sendo chamado este ano, especialmente, para tomar decisões até para as pessoas, ajudar as pessoas a tomar decisões que eu não estava acostumado, nunca tinha passado por isso, então a gente está se redescobrindo até como profissional, até pelo nosso limite até de paciência com as coisas, de tolerância, porque recebo cada proposta, assim, de solução de coisas que eu disse, mas jamais, isso não... Gente, eu cheguei até a perguntar para algumas pessoas hoje, nesses dias até assim, será que tem gente pensando até em suicídio, de tanta pressão, de tanta dificuldade em encarar essa realidade que se apresenta, essa angústia toda que está caindo nas costas dos empresários, principalmente, né? Não estou aqui discutindo se está certo ou não fechar ou abrir, não estamos falando de política, mas eu digo, a gente está vivenciando um momento, eu imagino que também vocês que dirigem museus estão numa posição que não é nada confortável você trabalhar sem público, sem saber o que está acontecendo, querendo preparar algo que a gente não sabe quando que vai reabrir. Evidente, eu também estou organizando quando eu posso, as minhas coisas e tal, para aquilo que eu não fiz, né, até guarda-roupas, né, muita gente está arrumando até guarda-roupa, eu acho até bacana fazer coisas diferentes, mas, gente, essa normalidade não serve, né, acho que não vejo a hora que isso acabe. Quer ver, Luiz? Quer ver uma coisa? Eu tenho amigos que estão sem casa, então tem gente morando na minha escola aqui. Tem amigo morando aqui na minha escola, numa sala da escola, tem uma outra amiga dividindo apartamento com a outra, né? Teve que largar o apartamento, porque não tem realmente dinheiro para pagar aluguel, não tem dinheiro para, né? A gente ajuda com grana em alguns lugares, a gente ajuda com uma troca de trabalho, né? Tem sido assim um processo, e essa história de suicídio, de dificuldade de uma pressão emocional muito grande, isso é muito real, né? E assim, o meu trabalho, a gente pensa em aula de teatro, mas assim, tem momentos em que a minha aula é uma conversa de 1 hora, sabe, onde eu vou ajudando a pessoa, porque eu tenho uma formação também na psicologia corporal, então é 1 hora para ajudar a pessoa a aliviar, soltar a mente dela, soltar a questão emocional, conversar, trocar, né? E algumas pessoas que não têm dinheiro para pagar, eu estou dando aula de graça, estou oferecendo o meu trabalho para estar junto 1 vez por semana, né? Como a minha terapeuta também está me fazendo um processo, uma continuidade terapêutica de graça, né? Gratuitamente. Então, assim, é um jogo diferente que a gente começa a montar. Agora que a gente aprende como precisamos um dos outros, né? Mais ainda. Exatamente, assim, né? Eu acho que isso vai servir até para entender o trabalho colaborativo mesmo daqui para frente, ainda mais na teatro, cinema, em todas as artes, né? Porque a gente entendia dentro da construção da obra. Agora a gente está entendendo isso no nosso cotidiano, né? Sim. Por falar nisso, eu tenho escutado muitas notícias também até de rádio, porque trabalha, escuta rádio, procura estar sempre informado do aumento muito grande de separações, né,
de divórcios nesse período, então, porque se as relações já não andavam muito bem, agora, com essa convivência obrigatória, né, esse isolamento fez com que muitos relacionamentos acabassem de vez, além do que as mulheres sabem melhor do que eu, também é toda a questão também do feminicídio, né, naquelas classes mais populares, onde não se discute como, imagino nós, né, faríamos e discutiríamos, não dá mais, vamos encerrar, enfim, não é aqui um consultório de psicologia, mas que dificuldade que estamos vivendo agora, né, todos nós buscando novos caminhos, né, e tentando achar a melhor maneira. Eu sempre penso comigo mesmo que bom que tem pessoas do nosso lado, imagino que vocês também têm pessoas que sabem, que entendem esse momento e que têm paciência, que estão juntos, estamos unindo forças para passar. Imagino que o Richard Romanini ali também está dando uma força, né, Gabriel? Estou vendo ele. Um abraço, carissimo Riccardo, Richard, né? Fatti vedere dopo, che vogliamo sapere come sei. Que faccia hai? Então, desculpa, eu estava monopolizando um pouco a conversa aqui. Suzana, veja, já deu 1h10. Vocês perguntaram, parecia que ia ser uma conversa longa, nós só temos mais 20 minutos, olha só. Então, por favor, Suzana, como é que é a situação aí em Santa Catarina? Ó, a Leila chegou aqui, ó. Oi. Ciao a tutti. Ela chama o Richard lá também. É hora de... Piacere. Desculpa, agora, já que ela chegou aqui, essa aqui eu divido os museus do mundo inteiro já há 30 anos, viu? Nós já tivemos em quase todos os museus do mundo juntos aí, Tate Gallery, Guggenheim. Obrigada pelos comentários sobre o Museu Paranaense. Valeu. Olha, ela lembrou. Muito bem. Tchau, Richard. Buonasera. Benvenuto. É que eu também, Buonasera. como voluntário normalmente fica na retroguarda. Então, eu fico... lavando a louça, fazendo comida, como... aqui eu tenho elogios, até que eu cozinho bem, até me revelado na cozinha. Boa noite. O pessoal tá gostando, viu? Olha lá, casais aqui, viu? Tem que ter essa... Cadê o marido, Luciana? Suzana, cadê? Mauro? Eu casei com o Rita, tem muito a ver com minha cidadania italiana. Daí fica para a próxima. Tá bem. Eu estou jantando. Bom. Depois disso ele dá um oi aí, Suzana, também. Fique à vontade, tá? Aqui não é... Se bem que se fosse rede de televisão também, se a gente vê toda hora a criança entrando nas transmissões, daqui a pouco passa alguém de cueca lá. Suzana, tomou um vinho aí, tá? Se eu me separar aqui, eu vou ser... judicializado pela proteção de animais, sabe? Então, não posso mesmo? Tem uma cachorra de 16 anos e 2 gatos aqui. São as minhas parcerias. E aí eu estou com a minha parceria aqui atualmente também é a minha cachorrinha, que ela aparece até no quadro ali atrás. Ó. Dá para ver mesmo. Estamos só nas duas. Então, Suzana... Deixa o pessoal Suzana, a gente tá... São tuas, Suzana? Oi? São duas obras aí atrás são tuas? São minhas. Parabéns. Bem bonita, parabéns. Eu fico imaginando, né? Eu estou sozinha, estou trabalhando muito, então esse trabalho remoto é uma coisa bem estressante, porque acaba não tendo horário também. Então, esse WhatsApp o dia inteiro é muito... até estou fazendo um curso de meditação para tentar controlar um pouco, né, essa ansiedade e tudo. Mas eu fico imaginando isolado, né, em quarentena, com o marido e com os filhos pequenos em casa, né, os filhos pequenos, adolescente. Isso deve ser uma loucura, né? A vivência, eu acho que a vivência do espaço, aqui as arquitetas falando, deve ter mudado muito para as famílias, né? E aí, até a gente fez, no Museu Paranaense, a gente criou um outro desses ciclos de conteúdo que se chama, o italiano, que se chama
o campo ampliado da arquitetura no acervo do MUPA. E a gente fala justamente isso, como a configuração da casa, da planta, né, da planta arquitetônica, era diferente na época colonial, onde todos os cômodos, eles se permeavam. Se você vai ver, e pegamos como exemplo até a Casa Lacerda, da Lapa, você tem todos os cômodos comunicantes, dão todos para uma sala, assim, né? Então, essa vivência era muito diferente. Eu acredito que a gente deve estar com essa mesma sensação agora, que todos os cômodos se comunicam. A gente não consegue ter aquela privacidade, né? Sim. Aliás, um comentário só para aproveitar esse gancho, Gabriela, que eu escutei hoje na Gaúcha, na rádio que eu escuto para ouvir as notícias, que falava exatamente isso, que muita gente está repensando a sua própria casa nesse momento, porque está vendo que é bom também conviver, é bom ficar em casa, dá para a gente talvez até continuar nesse sistema de home office por mais tempo do que antes, onde a casa vai se tornar mais importante, mais aconchegante. Então, arquitetas, vocês duas aí que são do ramo, pensem, né, que há um movimento, né, que surgiu agora de revalorização dos espaços, aquilo que você falou das comunicações, né, de sentido de ser mais agradável para a convivência, para ficar mais tempo juntos também, convivência da família. E vamos devolver a palavra para a Suzana, senão ela vai dizer, me tira uma palavra toda vez. Diga lá. Vou te fazer uma pergunta. Essas viagens para museus no mundo inteiro, você visita o museu todo junto com a Leila ou fica esperando do lado de fora com o celular? Não, todo tempo, todas as salas não, mas eu procuro participar porque, eu vou dizer para vocês, eu aprendi a gostar, por isso que é importante você conviver com a pessoa que te influencia. Assim como ela disse que aprendeu muita coisa comigo na questão da tolerância, né, de como administrar as questões do dia a dia e tal, eu aprendi a ter essa visão mais sensível para a arte, para a vida. A gente escreveu junto para uma revista chamada Revista Insieme, uma revista ítalo-brasileira, por 3 anos, uma revista que vai para o Brasil inteiro. E olha, era muito, muito gostoso, porque ela escrevia, por exemplo, sobre um artista, a Volpe, por exemplo, foi o primeiro que a gente escreveu. Então, ela falava sobre a obra dele e eu falava sobre a trajetória, onde que ele nasceu, como que ele emigrou, aonde que ele foi parar em São Paulo, Bradowski, né, aquela coisa do como que a comunidade o recebeu, como ele desenvolveu aqui a parte da cidadania. Então, foi um trabalho muito gostoso e eu aprendi muito, sabe, vendo essa trajetória dos artistas, como é difícil, muitos deles morreram até pobres, não tiveram reconhecimento em vida, e outros estão sendo agora homenageados, agora que já não estão mais aí, herdeiros estão brigando pela fortuna que ficou e tal, vocês sabem melhor do que eu sobre isso, então, é uma coisa boa dessa convivência, né, com o artista, de você aprender com ele a valorizar, né, a arte, quanto a arte nos ajuda também a entender a vida, né, como ela transforma a vida das pessoas, né? Eu acho que um artista é praticamente um herói, né? Sempre foi e vai sempre continuar sendo, mesmo que os tempos mudem. Eu só vou concluir para dizer uma coisa, e lamento muito, independente de posição política, de ouvir agora, nesse último ano especialmente, de que não precisamos disso, isso não é importante, é supérfluo, deixa para lá e tal. Gente, por isso que eu insisto, eu faço até questão de trazer quanto mais gente desta área aqui para esses bate-papos, para dizer como é importante, como a arte deixa a vida mais leve, menos feia, né? A vida fica menos feia. Mas mesmo sem perceber, o próprio homem está fazendo arte o tempo inteiro, porque a partir do momento que você cria um primeiro utensílio, e nesse utensílio você sente a necessidade de fazer uma decoração, ali já te diz tudo, né? Não tem como ser.
Prometo que é a última. Eu vejo que o Ricardo Trento está aqui, ele é produtor musical de arte também. A gente falou numa última live de pele d'oca. Você sabe o que é, né, Gabriela? Pele d'oca, que é o brívido que dá. Como é que fala em português? Eu esqueci em português agora. Quando você escuta aquela música que vai na tua alma, assim, que você sente, dá aquela sensação maravilhosa. Em italiano se diz pele d'oca, Então, a gente falou isso na última transmissão, que coisa boa que é sentir isso. E a arte também, quando você vê aquele quadro. Eu lembro de entrar no Museu d'Orsay, numa das viagens, e ver todas as obras de Van Gogh numa mesma parede, assim, quase todas. Eu disse, meu Deus, quando é que eu imaginei que eu ia ver isso? Um colono lá de Nova Bassano disse, eu estou aqui vendo Van Gogh na sala inteira, à minha disposição, só olho para um lado, todas aquelas maravilhas. Você sabe que eu que emociona uma vez que trouxe o Bill Viola para dentro da catedral. Aqui em Curitiba, ó, preciso bater palma até hoje, porque é um espetáculo aqui. Então, Suzana, fala. Você vê um artista dentro de uma catedral que tem toda aquela, né, aquela escala, e aí você assistiu o Bill Viola, era arrepiante mesmo. Eu levei, em julho eu fui com meu filho hoje tem 12 anos, ele tinha 11 anos, e ele queria ver muito a Vênus de Milo. Então a gente foi na Galeria dello Uffizi, né, lá em Firenze, e a gente parou na frente da Vênus, e ele, assim, quando ele tinha 4 anos de idade, ele pintou, a gente pintou na parede aqui de casa, a gente copiou e tal. E aí ele parou na frente, a gente ficou olhando, e daqui a pouco ele começou a chorar. Então, enfim, é lindo demais, né? A arte realmente toca a gente. E hoje ele tem 12 anos, ele desenha demais, ele é enfim, de uma sensibilidade artística muito incrível. Sabe? Isso né? Quando eu comecei a fazer teatro, que eu larguei a mecânica, e meu pai ficou doido, né? Mas quando ele me viu no palco pela primeira vez, ele me abraçou e ele falou assim no meu ouvido: o teu nono fazia teatro na Itália. Foi a primeira vez que eu fiquei sabendo. Pois é, Mauro, a gente acabou nem falando muito de Carlo Goldoni, de toda a história do Comédia dell'arte, né? Mas quem sabe a gente faz uma outra só de teatro daqui para frente, com o Roberto Innocenti, né? Nós temos que deixar a Suzana, termine, Suzana, nós estamos caminhando, faltam 8 minutos só. Eu acho que a arte propicia experiências assim que te tiram do cotidiano, te tiram dessa coisa diária, né? Tanto entrar no museu, ficar horas lá vagando por aquelas obras, como também assistir um espetáculo de teatro, uma orquestra. Então são momentos assim que sai totalmente fora do que a gente vive no dia a dia, né? E agora se preparar tem que pensando do retorno também, né, após a pandemia, que também provavelmente vai ser diferente, né, a questão de visitas das escolas, grupos escolares provavelmente tão cedo a gente não vai conseguir receber, então havia toda uma preparação, né, para receber essas crianças, para formar público, então tudo isso é uma coisa que tem que ser revisto. Mas vamos em frente. Muito bem. Vamos lá. Estou vendo aqui a participação do Trento. Eu também tenho 2 gatos aqui também. A arte existe porque a vida não basta. Muito bem, Trento, obrigado. E o Paulo também. O Paulo está falando para você, Luciana. Estou participando das discussões da Lei Aldir Blanc. Paulo, lá de Santa Felicidade, um abraço, meu querido. Luciana, suas considerações. Estamos 7 minutos, estamos que encerrar daqui a pouco. Posso? Pode, claro. Pereirinha, eu acho ótimo que você esteja participando da discussão, você está sempre ativo na área cultural, isso é um ganho para nós, e sexta-feira estaremos ao vivo na audiência pública da Assembleia. É um trabalho conjunto, é um trabalho feito em muitas mãos, é uma construção,
e conto com você aí, importante tua dedicação. Obrigada, beijo. Era isso, queria mandar um recado para o que está assistindo. Tá, mas você já pode fazer suas considerações finais. Nós temos 7 minutos, uns 3 minutos cada um e acabou. Sinto muito. Dá teu tchau aí, então, para teus amigos, familiares. Nossa, passou muito colegas rápido. Do Comics. Passou muito rápido o tempo. Para os nossos colegas do Comics que ainda não participaram, eu quero deixar aqui um testemunho. Vale a pena, a conversa é agradável. Eu não conhecia a Suzana, não conhecia o Mauro, saí daqui contente desse bate-papo que fizemos. Não tem nenhum segredo, nosso presidente orquestra bem, né? Nos rege muito bem. Então, venham participar, eu acho que vale a pena. Quero agradecer a participação de todos, a audiência, mandar um beijo para o Luiz Ernesto, meu tio querido, que contei aqui, Luiz Ernesto, você não estava, que você foi que colocou a semente da arte em mim. E agradecer um agradecimento especial, um agradecimento à Suzana, que aceitou o convite, a Biba, que no primeiro momento já ficou animada, um prazer conhecer o Mauro, e um agradecimento especial ao Molossi, que eu só estou aqui hoje porque eu fui provocada por ele. Ele me desafiou e falou, vamos conversar sobre... Até o tema era diferente e a gente depois chegou a essa conclusão. Acho que o formato ficou ótimo, presidente. Muito obrigada e boa noite a todos e a todas. Muito bem, aí, ó. Sintam-se todos devidamente sensibilizados que a arte vale a pena. Biba, querida, prazer em te conhecer. Prazer foi meu. Obrigada pelo convite, pela oportunidade, falar um pouquinho em italiano, mesmo com o Richard agora aqui, mas no cotidiano, no Brasil, a gente não fala tanto. Facciamo così, adesso parliamo solo in italiano. Solo in italiano. Allora dico un'unica frase per finire, per chiudere. Milan è un gran Milan. Ha vinto oggi o no? No, ha vinto il Milan oggi o no? Non lo so, era 0-0 quando il Inter è andato via. Mauro Zanata, tu viu que o subtítulo aqui está em azul, né? Eu vi. Está em azul, porque hoje o Grêmio vai moer o teu Inter aí. Tu fica daqui quieto. Daqui a pouco tem um Grenal. Os gremistas não sei como é que é lá em Florianópolis. Vamos brincar. Lá em Florianópolis, como é que tá? Desculpe. Tu é colorada, Suzana? Colorada ou gremista, Suzana? Só para encerrar. Suzana, liga o microfone. Não, tu tá com o microfone desligado. Desculpa. Não, aqui é Avaí e Figueirense, né? Olha. Então... É outro nível, né? Mauro, finaliza, por favor, meu Finalize, querido. Então, a gente vai assistir o jogo depois, 9h30, depois a gente conversa, Luiz. E obrigado, Luiz, obrigado pelo convite. Tá? Obrigado pelo convite. Então aí, se você quiser me chamar para mais uma conversa, enfim, estou aí. Na próxima vez vou trazer um vinho aqui, estou tomando água, né? Está com inveja, né? Muito obrigado. Imagina, gente, mais uma vez, os 3 minutos finais, como disseste bem, Luciana, para todos nós sempre é um desafio fazer coisas novas, e temos que aprender com elas, temos que ter tolerância, temos que ter paciência, inteligência também, eu tenho usado muito inteligência emocional para resolver questões de trabalho, de conflitos que estão cada vez mais estressantes, assim, mais na flor da pele mesmo, as pessoas não têm paciência, e quando falta dinheiro, quando faltam as condições, a razão é a primeira que a pessoa perde, né? Então, é difícil, mas temos que... Cabelos brancos estão chegando, mas faz parte da vida também, a gente envelhece, espero eu que com sabedoria. Falar com vocês é um prazer imenso, porque vejo pessoas interessadas, preocupadas com o futuro, né, das comunidades que a gente, de alguma forma, lidera, e é responsável também pelas políticas, então tenhamos sempre em mente de fazer coisas boas para a nossa comunidade. Pois não, Mauro, diga. Deixa por favor, levantaste o dedo. Levantei o dedo aqui. Deixa eu só dar uma colocaçãozinha, né? Quando eu falei antes da gente falar, assim, é o momento da gente brincar também, sabe?
É esse momento em que a brincadeira, o jogo, o ludus, toda essa qualidade da gente trazer para fora, mesmo que você esteja sozinho, sabe? A gente precisa de um espaço para esvaziamento, sabe? Um espaço onde a gente não tem que pensar em nada, em que a gente tem que se envolver com qualquer coisa, brincar sei lá, de cozinhar, brincar de rolar no chão, brincar com os bichos. Isso é fundamental porque a gente tem um pouco de saúde mental e segurar a onda nesses dias, tá? É esse o meu convite. Convidar para brincar. Isso aí. Vamos, gente, nos encaminhando então para o final. Mais uma vez, Susana Bianchini, molto piacere, Luciana Casagrande, di nuovo, ti ringrazio di aver partecipato insieme a noi con il Comitato degli Italiani all'Estero. Nós somos diferenciados, né? Italianos são sempre inventando coisas e sempre sofrendo mais também, porque a gente é muito sentimental, né? Não dorme, às vezes, de preocupação, né? Mas, enfim, faz parte. A gente também é muita emoção. Biba Bétega, de novo, muito bem. Um abraço aí para o Richard. A próxima vez vamos tomar um vinho, quem sabe, né? Mauro, de novo, obrigado. Fiz um curso lá de oratória, eu como advogado, Ana Paula lá com Alex, foi muito bom, obrigado. Faz uns 3 anos, me ajudou muito a não ser tão ansioso, assim, de querer falar e, sabe, ter um pouco mais de calma, dar aquele tempo, né? E assim nós terminamos, 1h30, muito obrigado, tante grazie, fiquem bem, muito obrigado. Tchau, todos. Viva a arte, gente. Que a arte que nunca nos falte arte, né?